Bem-vindos a mais uma aula do Astro da Física, aula 2 sobre vetores. Agora a gente vai fazer, pessoal, operação com vetores no plano. Na aula 1 de vetores, a gente somou os vetores ao longo de uma linha, ou seja, colineares, ou seja, vetores que estão alinhados. Agora a gente vai trabalhar com operações entre vetores que estão no mesmo plano, coplanares. O co significa junto, coplanares. E, como sempre, vamos começar resolvendo uma questão. A parte mais importante de um exercício, eu sei que vocês sabem, é a pergunta. Vamos direto na pergunta. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Então vamos lá, gente. O exercício quer que a gente determine a força resultante sobre o bloco. A pergunta é: quantas forças tem aplicadas? Nós vemos que tem F1 e F2, mas vamos ler o enunciado. Um cabo puxa uma caixa com força de 30 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newtons. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Bom, gente, agora a gente tem vetores no espaço, eles não estão mais alinhados. Então a gente tem uma força F2 para baixo e uma força F1 para a direita. Bom, nós vamos pegar os vetores então e vamos colocar, ó, 30 newtons ele falou para a direita, tá? Ali fala puxa, mas pode ser empurra, tá? 30 newtons para a direita, então tá ali o vetor com orientação do eixo X positivo, ó, eixo X positivo. E 40 newtons para baixo, tá? Olha ali, ó, a força de 40 newtons está para baixo, F2. Então a gente pode colocar o nosso vetor, nossa orientação Y para baixo. Pessoal, qual é a regra da soma vetorial, tá? O vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores. A gente coloca um vetor de 30 newtons e no final dele a gente coloca o outro vetor. E o vetor resultante, nós pegamos a origem do vetor 1 até o final do vetor 2. Poderiam ser 3 vetores, tá? Então vamos lá, primeira regra da soma vetorial, pessoal, o truque do teatro. Apareceu vetores no espaço. Vocês vão colocar o início de F2 no final de F1 e traçar o vetor resultante a partir da origem de F1 até o final de F2, tá? Então tá aqui, ó, primeiro ligamos os vetores, o final de um no início do outro. E segundo, traçamos o vetor resultante partindo da origem do primeiro vetor até o final do último vetor. Esse caso são dois vetores, poderiam ser mais vetores. Perfeito. Uma vez então que a gente tenha feito essa soma vetorial pela regra que a gente chama paralelogramo, a gente tem aqui então o vetor resultante, mas a gente não sabe o módulo dele, a gente tem a orientação. A orientação dele é diagonal para a direita. Mas como é que a gente calcula o módulo dele ou a intensidade? Porque lembrando, pessoal, todo vetor tem módulo, que é a mesma coisa que a intensidade, que é o quanto que ele vale numericamente, direção e sentido. A intensidade a gente vai calcular, a direção dele é na vertical e o sentido para baixo. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Isso daqui é um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo, a gente tem como calcular essa medida aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, utilizando a relação de Pitágoras, que é força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então essa aqui é a relação de Pitágoras. FR ao quadrado vai ser igual. Um dos catetos, F1, é 30, a gente vai levar ao quadrado. O outro cateto é F2, que é 40, a gente vai levar ao quadrado. E nós teremos então, ó, 30 ao quadrado é 900... e 40 ao quadrado é 1.600. 900 mais 1.600, pessoal, resulta em 2.500. Para a gente extrair a raiz quadrada da força resultante, a gente passa esse expoente 2 para o outro lado como raiz quadrada. Então a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 2.500 e a raiz quadrada de 2.500 é 50 newtons. Então está aqui a resposta. Bem, cabe aqui um comentário muito importante que vai salvar muito vocês, gente. Esse triângulo aqui, 30, 40, é o chamado triângulo pitagórico, tá? Aí pode surgir uma pergunta para vocês. Quando que 3 mais 4 é igual a 5? Quando é uma soma vetorial. O vetor 3, ó, mais o vetor 4, resulta o vetor 5. Olha só, vamos lá. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ó, nós vamos aplicar a relação de Pitágoras para mostrar para vocês que o triângulo pitagórico 3 mais 4 é igual a 5. R ao quadrado vai ser, ó, um dos catetos é 3 e o outro do cateto é 4. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Então, para tirar esse quadrado do R, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. R é igual a raiz quadrada de 25, R é igual a 5. Então, vejam, pessoal, sempre que vocês tiverem um triângulo retângulo, tá, uma questão com vetores, vocês sempre analisem os catetos. Vejam se eles não são um múltiplo de 3 e 4, que nem aconteceu aqui, ó. Vejam que o 30 é múltiplo de 3 10 vezes. O 40 é múltiplo de 4 10 vezes. Logo, a força resultante vai ser o múltiplo de 5 10 vezes. Ou seja, sem fazer esse cálculo, a gente já poderia dizer que a força resultante aqui
é 50 newtons. Esse daqui é o triângulo pitagórico, tá? Então não esqueçam, pessoal, dos números pitagóricos 3, 4 e 5, tá? Então essa força resultante aqui é 50 newtons a força resultante. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. Parte mais importante, a pergunta. A pergunta é: parte de um ponto P e sofre a seguinte sequência de deslocamentos. Bom, a técnica de analisar a questão pela pergunta aqui não se aplica. Então vamos ler todo o enunciado. Um escoteiro, ao fazer um exercício de marcha com seu pelotão, parte de um ponto P e sofre a seguinte sequência de deslocamentos. Esse aqui é o típico exercício que vocês têm que desenhar para conseguir resolver a questão. Primeiro parte, ele anda 800 metros para o norte, pessoal. Então olha só, vamos tomar o ponto inicial dele aqui, ó. Ele andou 800 metros para o norte é para cima, 300 metros para o oeste aqui para a esquerda, e 400 metros para o sul é para baixo. Então, notem que primeiro a gente desenhou os vetores que representam a sequência de deslocamentos do escoteiro. Agora vamos ver o que o exercício quer. Sabendo que a duração da marcha é de 8 minutos e 20 segundos e que o escoteiro atinge um ponto Q ao final, né, dessa sequência de deslocamentos, determine. Então, são duas perguntas. O módulo do seu deslocamento vetorial de P a Q. Então, pessoal, o nosso ponto P é o ponto de partida e o nosso ponto Q é o ponto de chegada. Lembrando, gente, primeira operação que a gente faz com os vetores, a gente vai ligar o início do caminho com o final do caminho. O início do caminho é o ponto P, o final do caminho é o ponto Q. Então, o vetor resultante é esse daqui. Ok, já determinamos o vetor resultante, mas não o seu módulo, mas ele pede, olha aqui, pessoal, no item A, o módulo do vetor, o módulo do deslocamento. Vamos ver, então, algumas operações que a gente vai ter que fazer. Percebam, gente, que ao longo do eixo Y, nós temos um vetor de 800 para cima e um vetor de 400 para baixo. Lembrem que na aula anterior a gente fez a operação com vetores que estão alinhados. Ora, 800 está